Oi, Kátia. Boa noite. Esperando o pessoal chegar aqui para começar a nossa live. O pessoal está chegando agora. Boa noite, Nini. Oi, Nini. Bom te ver por aqui, garota. Saudade de você. Esperando a Deu nossa ruim, não. convidada aí já chegou. Já chegou. Oi, amor. Oi, amor. Oi, Cíntia. Tudo jóia? Vamos esperar o Tudo pessoal jóia? Vamos chegar. esperar o pessoal chegar. Tá Ok. faltando ainda dois Tá faltando ainda minutinhos. 2 minutinhos, né? Isso, a gente vai batendo um papinho aí. Vamos A luz sim. tá legal aqui na minha cara? Tá. A minha também não A deve minha estar também muito não boa, deve estar não, muito boa, não, mas mas tá ótimo. Você tá tá bem ótimo. Você tá visível. bem visível. Então tá bom. Louríssima como Louríssima sempre. como sempre. Linda Isso é de branco, morrer. né, amiga? Não, Isso é não, branco. querida. Não, querida, Não, disfarça querida, aí. disfarça aí. É reno. Bom, Bom, mas é isso mesmo. mas é isso O mesmo. pessoal tá O chegando pessoal tá aí. chegando aí. Vamos aguardar mais um Vamos aguardar mais um pouquinho. pouquinho. Eu já vi que tem Eu já mais, vi que tem mais ou menos umas mais ou menos umas lives 4 lives por aí. por aí. Ao vivo agora, Ao né? vivo Ao agora. vivo agora. Bom, no boa meu noite, tem Boa mais... noite, Iri. Boa noite, Boa Ricardo noite, Ricardo Santiago. Santiago. Grande locutor, Grande locutor, produtor produtor musical, meu parceiro. meu parceiro. Boa noite, Boa obrigada. noite, Entrou obrigada. aí Entrou aí o nosso grande grande psicanalista psicanalista Marcos Souza, Souza, de Brasília. de Brasília. Já fez duas lives comigo, não é, Marcos? não é, Marcos? E temos uma terceira Temos uma marcada terceira para a marcada para a próxima próxima semana. semana. Vamos falar sobre Vamos sentimentos, falar sobre sentimentos. amor e paixão. Amor e paixão. Vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Então vamos começar, Então vamos começar, gente. gente. Estamos aqui com a Estamos aqui com a Kátia Henriques, Henriques, que é nutricionista, pós-graduada pós-graduada em personal em diet, personal diet, com experiência com de mais de experiência 30 de mais de anos 30 em creches anos de em creches escola, de em escola, alimentos infantis, alimentos infantis. e vai estar agora, hoje, falando conosco sobre sobre imunidade, imunidade e alimentação. e alimentação. Bom, Kátia, Bom, uma boa Kátia, noite aí uma para boa todo noite aí para mundo, todo já tem mundo, muita já gente tem muita gente entrando. entrando. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui numa live com a Cíntia Menezes e espero conseguir tirar algumas dúvidas, né, do que vocês têm ouvido falar aí na mídia, nas redes sociais, e eu estou aberta aí para as perguntas. Kátia, eu vou começar com uma pergunta. Fale. Primeiro, como saber que a como pessoa está saber que a pessoa está com a imunidade baixa? Então, Cíntia, você só sabe que você está com a imunidade baixa se você fizer um exame específico de sangue, né? Teoricamente, algumas pessoas apresentam doenças que você sabe que você está com a imunidade baixa e você, por exemplo, resfriados de repetição, herpes de repetição. Então, algumas pessoas apresentam algumas doenças virais de repetição que mostram que a sua imunidade está baixa, mas você só consegue confirmar através de exames, né, que é a série branca do exame do hemograma, que são os glóbulos brancos. Então, se os seus glóbulos brancos estiverem baixos, certamente você vai estar aí com a sua imunidade, né, com o seu sistema imunológico afetado. Pergunta que não quer calar. Tem surgido na mídia uns uns fake fake news em relação à em questão relação da à questão da alimentação, que aumenta, que aumenta, que que melhora melhora a imunidade. Fala um pouquinho Fala sobre um pouquinho isso. sobre isso. Então, não tem alimento, não tem shake, não tem composto, não tem nada que faça com que você não pegue o vírus. Não é porque a sua imunidade vai estar alta que você não vai pegar o vírus. O fato do seu sistema imunológico responder, ele quer dizer assim, você pode responder de uma forma melhor, mas não quer dizer que você não vai pegar o vírus. Não tem alimento, não tem composto, não tem nada que evite você pegar vírus, pegar o Covid. E eu já li, inclusive, sobre boldo, alimentos alcalinos. Chá de boldo. Alimentos alcalinos. Não tem alimento que vai tornar o seu organismo alcalino, né? Os alimentos, eles podem ser mais ácidos, mais alcalinos, mas isso não quer dizer que você vá... Infelizmente, a gente não tem, a Organização Mundial de Saúde não colocou nada em voga que preconize que você não vai pegar o vírus porque você tomou determinado alimento, você comeu determinado alimento, tomou determinado
suplemento, tem gente aí se enchendo de vitamina D, vitamina C. Infelizmente não tem. Tem várias pessoas, que têm tomado vitamina D, porque vai melhorar o sistema imunológico. Isso não é verdade. Não, você pode melhorar o seu sistema imunológico. Com certeza você vai melhorar, mas isso não quer dizer que você não vai pegar o vírus. Mas você pode ter uma resposta melhor, mas também não quer dizer que você... Porque hoje a gente está vendo muitos jovens aí com doença inflamatória do coração, com AVC, com infarto, jovens saudáveis, atletas, o que a gente acredita que tem um sistema imunológico maravilhoso. E as pessoas estão aí com respiradores, jovens, ou seja, cada um vai responder de uma forma. Infelizmente, a gente não tem como dizer que a alimentação vai fazer você superar melhor o vírus ou não. Evitar não tem como, né? Sim, mas superar o vírus ou não, a gente já viu muito jovem aí em condições muito ruins, né, internados. Então, me diga uma coisa, nem os alimentos verdes melhoram essa condição? Melhoram. Os alimentos verdes, eles têm vitamina C, tem ácido fólico, você pode continuar ingerindo. Você vai aumentar a sua imunidade, vai melhorar o seu sistema imunológico. Mas não quer dizer que você não vai pegar o vírus. Não tem milagre. Não, mas melhora as condições do corpo. Melhora. Toda alimentação balanceada, toda alimentação equilibrada, colorida, né? Eu costumo dizer que um prato colorido é o melhor remédio, né? E ele faz com que realmente você tenha um equilíbrio de todo o seu organismo, mas não quer dizer que você não vai pegar o vírus. Tá. Então, vamos dar boa noite aí, Márcia. Boa noite. Marcos está falando, salve, abraços de Brasília para vocês duas. E está famosa em Brasília, jornalista Cíntia Mendes. Obrigada, Marcos. E aí nós temos mais pessoas. Ricardo. Marcília, boa noite. Dá boa noite aí, pessoal. Vera Machado. João, Natari, minha irmã. Minha tia muito linda. Lembra dela? Pronto, então vamos lá. Fala um pouquinho sobre a alimentação agora, com relação à nossa quarentena. Nós estamos em casa, estamos mais acomodados. Tem pessoas que têm a tendência para aumentar de peso. E o que é que as pessoas podem estar fazendo com relação à alimentação nesse período de quarentena? Então, tem muita gente muito criativa nessa quarentena, e até quem nunca cozinhou está começando a cozinhar, quem nunca plantou está plantando, né? Estão se virando. Tem muita gente aprendendo muita coisa, né? Essa quarentena vai trazer... Se redescobrindo, exatamente, né? Então, eu acho que a alimentação equilibrada, ela é a melhor forma de você manter a sua saúde boa, né? Então, quanto mais colorido, receitas, usem bastantes grãos, grão de bico, né? Grão de bico, ele tem um nutriente que também aumenta a sua imunidade, salada de grão de bico, tahine, né? Pasta de grão de bico, muita salada, tá começando a esfriar, não sei pelo Nordeste, né? Mas aqui na região Sudeste... Mais ou menos, é muito quente. Aqui na região Sudeste está começando a esfriar de noite, então... Sopa de legumes, folhas verdes, bastante fruta, muita fruta, vitamina C aí, né, que o pessoal está falando para aumentar a imunidade, laranja, tangerina, estamos em época de tangerina, limão, sucos naturais, sucos misturados, de fruta com folha verde, de fruta com gengibre. Vamos apostar no que a gente tem de natural, o mais natural possível. Deixar um pouco de lado os industrializados. Boa noite, Hudson. Lu. Kátia. Podem fazer perguntas, gente? Só eu perguntando aqui. Kátia, fala. Alex, boa noite, Alex. Fala em relação às crianças. Porque assim, eu tenho um pequenininho que já engordou, já tá cheio de celulite na boca. Sim, não, pois na boca, é. Não, então, na barriga. Na barriga. Já está engordando. O que acontece? A gente em casa diminuiu nossa atividade física, né, Cíntia? É muito complicado a gente manter uma atividade física, uma rotina de atividade física em casa. Pouquíssimas pessoas têm condição de ter uma academia ou, às vezes, um peso, um halter, né? Um aparelho para se movimentar. Então, a tendência é você ter um gasto energético muito menor, claro.
Então, a alimentação, você está parado em casa, não tem o que fazer, você inventa. Vamos cozinhar, bora para a cozinha, né? E faz bolo, e faz pão, e faz pizza. Eu aqui... Brigadeiro, né? Cachorro-quente. Doces, exatamente. Eu trabalho em escolas, eu trabalho em 5 escolas, eu trabalho desde a educação infantil até o ensino médio. Então, uma vez por semana eu estou postando uma culinária. Essa semana me pediram para a gente postar uma coisa mais saudável, que pudesse mostrar alimentos que melhoram a sua imunidade. Então, eu fiz uma receita diferente. Mas a tendência é você ter um gasto energético menor. Então, vamos equilibrar, né? Durante a semana, a gente tenta manter uma alimentação mais saudável, mais fruta, mais legume, né? Nada de low carb, não sou a favor, não defendo a linha low carb. A gente tem que comer de tudo. Exatamente. A gente tem que comer de tudo, você tem que ter uma alimentação natural, o mais natural possível. Aí, fim de semana, come um pedaço de pizza, vai num brigadeirinho, né? Enfia o pé na jaca mais no fim de semana, mas tenta manter durante a semana uma alimentação mais equilibrada. Eu acho que é a melhor forma aí da gente tentar evitar ganhar esse ganho de peso, né? Criança não come legumes. É difícil. Come. Criança come legumes. Você pode enriquecer o feijão, você pode fazer um arrozinho com cenoura ralada, você pode fazer uma sopa de legumes, né? Um omeletezinho misturado ali com verde. Então, tem uma forma da gente fazer a criança comer um espaguete. Vai fazer um espaguete? Bota ali um espinafre, é tempero, fala para a criança que aquilo é um tempero. Existem sucos, né? Por que você não pode uma laranja com cenoura, uma laranja com mamão e a cenoura para a criança não ver, né? Suco da Barbie. Quantas vezes a gente já fez suco de laranja com beterraba? Suco da Barbie. Suco da Barbie. Tem o suco do Hulk, que é laranja com couve. Boa dica. Exatamente. A gente vai criando estratégias para fazer essa criança comer, né? Um soufflé. Você pode fazer um soufflé de legumes, coloca alguns liquidificados, mas outros mais inteirinhos, de acordo com a preferência do seu filho. Tem formas, sim, da gente fazer essa criança comer legumes. O espinafre dentro do feijão. Ele funciona? Funciona espinafre, inhame, né? A gente fala tanto do inhame tem ácido fólico. Ácido fólico estimula a produção de células dos glóbulos brancos. Então, assim, o inhame tá aí, todo mundo comendo inhame cozido, né? De preferência. Ontem mesmo eu fiz uma receita, uma culinária, que é um danoninho de inhame. Você bate o inhame cozido com uma fruta. Olha, gente. Ontem eu bati com banana e canela. Eu bati com banana e canela. Fica um danoninho mesmo. A criança não vê que tem um inhame. Olha a dica aí de você fazer seu filho comer inhame. Mas é salgado. Não, fica doce. Você não pode botar sal no inhame. Cozinha o inhame, bate ele com manga, bate com polpa de morango, adoça com a geleia de morango natural. Você não precisa nem usar açúcar. Tá. E doce? O povo quer doce. Pois é. Então, aí o doce é que faz a gente... Qual doce? Como assim? Pra gente comer? Claro. Dia de semana, não. Deixa o doce pro fim de semana. De preferência, assim, um doce que leve um leite, porque aí você tem o doce com a proteína, um bolo, que aí você faz um bolo de milho verde natural, um bolo de batata doce, mais uma forma de você fazer a criança comer um legume, bolo de cenoura, bolo de beterraba, bolo de agrião, gente, bolo de agrião fica maravilhoso. Ao invés de botar leite, bota água batida com agrião. O bolo fica maravilhoso, a criança nem percebe, bota açúcar mascavo, porque aí o açúcar mascavo fica com gosto mais forte, a criança nem percebe que você botou nada ali. Eu até hoje tenho uma receita que você me deu, que você fez para mim, de bolo de açúcar mascavo. Isso, bolo integral, exatamente. Evita farinha branca, tenta partir para farinha integral. Tem uma pergunta aqui, o que a gente pode fazer com os idosos, né? Então, a gente vivemos um momento angustiante, idosos passam por uma ameaça em tempos de pandemia. O que você indica para essa população de idosos para melhorar a imunidade? As mesmas coisas de criança, a mesma coisa do jovem, a mesma coisa do adulto, né? Os idosos, pelo fato, né, deles terem uma idade maior, né? Por serem mais velhos, eles têm uma suscetibilidade maior para pegar doenças. Alguns não têm... Não tem uma imunidade boa. Então, assim,
manter a mesma alimentação que a gente tem, né? Bebam muita água, beber água, hidratar o corpo, isso é importante em qualquer circunstância, né? Então, eu acho muito importante manter os idosos realmente afastados. Eles têm que ficar quietinhos, eles têm que ficar em casa. Infelizmente, foi aquilo que eu falei, não tem nenhum alimento que vá fazer evitar o nosso idoso de pegar esse vírus, a nossa criança. Alguns manifestam a doença, outros não. Como a gente vai saber quem está contaminado? Então, é melhor ficar em casa. Deixa os nossos idosos quietinhos. Sítio terracota. Algum suco bom para ajudar a imunidade? Então, não tem nenhum suco que vá evitar você pegar o vírus, mas vai aumentar a sua imunidade. Eu fiz um legal de uma receitinha na abacaxi com gengibre e limão. Bati com casca, com tudo. Depois só peneirei e adocei com mel. Para aumentar a imunidade também. Usem açúcares naturais, mel, açúcar mascavo, né, que é menos industrializado. A gente sabe que qualquer coisa que a gente comer não vai evitar pegar o vírus. Mas se nós estivermos com um organismo bem equilibrado, a gente vai aguentar caso pegue o vírus. A gente vai aguentar melhor. Passar pelo que ele faz. Né? Foi aquilo que eu falei, Cíntia. A gente pode ter uma resposta imunológica melhor. Mas não quer dizer que você pode não chegar a uma situação crítica, como eu já falei de jovens. Né? Porque não importa, se você tiver comorbidades, a gente tem uma população com um percentual muito grande com hipertensão e diabetes. Então, como que essas pessoas com hipertensão e diabetes, mesmo que elas tenham uma imunidade alta, vão responder melhor? Caiu tudo. Não tem como. Caiu tudo. Porque é uma comorbidade. Caiu tudo aqui. Caiu o cachorro, caiu tudo. Ajeita aí. Vamos ajeitar aqui. É uma comorbidade. Eu acho que quebrou. Não falha. Segura na mão. Vou segurar, não. Eu acho que como são comorbidades, entendeu? Como a hipertensão e a diabetes, essas pessoas a gente sabe que vão passar, talvez, por uma situação mais crítica, caso elas venham se contaminar com o vírus. Então, por isso que a gente toma cuidado com os idosos, né? Difícil você ter um idoso que não é diabético, difícil você ter um idoso que não é hipertenso. Né? A minha mãe tem 79 anos, ela tem marca-passo. A gente está assim, arrepiado, deixa em casa, deixa quieto, né? Então, manter os idosos distantes e cuidar para que essas pessoas que tenham essas comorbidades não peguem o vírus. Marcos está falando aí. O que você pensa sobre a frase que circula nas mídias sociais? Nós somos o que comemos. Verdade. Verdade, nós somos exatamente o que comemos. Se você anda na rua, você vê um obeso, o que você pode imaginar que ele come? Muito mais do que o que ele gasta de energia, muito mais carboidrato, muito mais açúcar, né? Muito mais gordura. É claro que a gente sim o que a gente come, né? Se você tem um corpo saudável, faz atividade física, se alimenta de frutas, legumes e verduras, se você tem uma alimentação equilibrada, com certeza você vai ter mais saúde, é inevitável. Uma alimentação equilibrada, ela traz saúde para o nosso organismo. Kátia, receitas. Você tem no seu site? Então, eu tenho no Instagram, eu tenho colocado algumas receitas, até brinco, nutricionista em casa, tenho colocado algumas receitas de saladas, de grãos, de sucos, né, para o pessoal aí. Eu tenho um Instagram também, chama Bolo Funcional, de vez em quando eu coloco lá algumas receitinhas também para vocês, mas o fundamental é o equilíbrio na alimentação. Muita fruta, muito legume. A gente tem que pensar muito na nossa flora intestinal, ingerir iogurtes, leites fermentados. Se a nossa flora intestinal ela estiver bem cuidada, ela vai absorver muito melhor os nutrientes que a gente come de frutas, legumes e verduras. Tudo no nosso organismo tem que ter um equilíbrio, né? Então, se você ingere
frutas, legumes, verduras, carboidratos na porção certa, grãos, bebe bastante água, faz uma atividade física, com certeza, seu organismo vai estar mais preparado. Não para o Covid só, né? Mas no geral, para todas essas atividades, todas essas doenças que a gente está exposto o tempo todo. Só um minuto. Só um minuto. Houve um probleminha aqui. Só um minuto. Pronto. Fala mais, Kátia, sobre a questão da alimentação das pessoas em casa. Então, das pessoas em casa. Evitar excesso de açúcar, excesso de frituras, evitem o excesso de fritura. Vai fazer um frango? Por que precisa fazer empanado, frito? Faz grelhado, faz no grill, faz no forno, faz assado, deem preferências aos assados, grelhado, ensopado, sopa. Né? Evita o açúcar refinado, dá preferência aos produtos integrais. Vai comer um pão? Não come o pão branco, come o pão integral. Tentar ter um equilíbrio. Vai comer um requeijão? Come o requeijão light, ao invés de comer o requeijão normal, natural. Evitar excesso de gordura e de açúcar. Porque parado, sem fazer atividade física, o ganho de peso é fatal. Tem pessoas que não ganham peso, é o meu caso, né? Cíntia, você é uma pessoa diferente. E aí, eu não posso falar, não, porque eu também, assim, graças a Deus, eu não tenho problema com obesidade, né? Mas eu me alimento muito bem. Então, assim, eu procuro variar muita salada, como muitas saladas. Eu acho que vale a pena a gente falar também, as pessoas estão um pouco preocupadas como que os alimentos podem, talvez, contaminar a gente, né? O alimento, ele não contamina a gente com o vírus. Até porque os vírus, eles não se multiplicam como as bactérias. As bactérias se proliferam nos alimentos. Sim. Os vírus não. Os vírus, eles precisam de uma célula para que eles possam se multiplicar. Então, diferentemente das bactérias, né, os vírus, eles podem vir no alimento. Então, se você compra um produto e ele pode ter sido manuseado por uma pessoa que foi contaminada, aí sim, você está levando para dentro de casa um produto que foi, né, que teve contato com uma pessoa contaminada. Mas não que o alimento em si, ele venha trazer o vírus para a gente. Então, a gente fala assim, para botar álcool, né, 70, spray em todos os produtos que você comprar na rua, lavar bem os alimentos, frutas, vocês podem lavar com uma esponjinha, com um pouquinho de detergente, lava com água corrente depois. As folhas, deixem em solução de 1% de hipoclorito de sódio, que nada mais é que a água sanitária, né? E a questão de colocar para desinfetar os alimentos também. Com bicarbonato de sódio, é verdade? Não, o bicarbonato de sódio, por ele ser pesado, a gente acredita que ele melhore a condição dos alimentos que têm muito agrotóxico, mas não no sentido de bactérias, vírus, essas coisas assim. Eu prefiro a solução de hipoclorito de sódio, que é a água sanitária. De quanto para quanto? 1%, ou seja, uma colher de sopa para 1 litro, é 10 ml para 1 litro. Ótimo. Deixa as folhas emergidas ali, pelo menos de 10 a 15 minutos, e depois lava em água corrente novamente, para não ficar nenhuma substância ali, enxuga, né, escorre, e aí está pronto para você poder consumir. O Alex, boa noite, Alex. Estou muito no pecado da cozinha. O que eu posso fazer para voltar ao normal quando acabar a pandemia? Corre para academia. Meu amigo Alex, que eu conheço tão bem, né? A gente vai conversar sobre isso depois, né? Mas você sabe exatamente o que fazer. Fruta, legume, verdura e cortar doce e fritura. Dado o recado, viu, Alex? Da Kátia. Já está dado o recado. Está caindo Travou. Está caindo a conexão de vez em quando, mas estamos firme e forte. Então vamos lá, Kátia. Vamos falar das crianças. Meus filhos não param de comer guloseimas. Não gostam de verdura, não adianta. Mas eles comem as guloseimas que quem compra? Eu. Ah, pois é. Então, amiga, se tiver dentro de casa, vai comer. A melhor forma que eu resolvi aqui de não comerem é não comprando. Entendeu?
Então, a melhor forma aqui em casa... Sério? Aqui em casa o leite é desnatado, a quantidade de Nescau é controlada dentro do copo, vamos comer fruta e legume, vamos botar salada antes de comer o prato de comida, porque aí a salada antes, ela satisfaz, como ela é rica em fibra, ela satisfaz você, aí você já não vai com tanta sede ao pote para comer um prato de comida mais cheio. Por isso que a gente sempre come a salada antes. Pipoca, pode? Pipoca, pode? Pipoca pode. Como tudo, gente, tudo pode. Eu defendo a linha da reeducação alimentar, né? Ou seja, tudo pode, desde que você saiba quando e quanto comer. Então, você vai comer linguiça frita no café da manhã? Não. Mas se você for almoçar e comer um pedacinho de linguiça frita, sem problema. O problema é que as pessoas, às vezes, não têm medidas. Comem a qualquer hora, comem a quantidade que quiser, não tem um limite. Então, para tudo, deve haver um limite, né? Então, você tem sim que ter um limite para se alimentar em tudo. Como tudo na vida tem um limite, para alimentação você também tem que ter. Não é comer o que você quer a qualquer hora. Tal de uma pizza lá em casa empurrada. Nossa, aqui em casa todo fim de semana, mas aí é só na sexta ou no sábado e acabou. Ok, né? A gente tem que ter limite. O Cândido. Oi, boa noite, Cândido. Oi, boa noite, Cândido. Para quem está com Covid, você está com Covid? Você está com Covid, querido? Que tipo de alimento pode comer? Você pode comer de tudo, né? Evita os industrializados, evita a gordura hidrogenada, biscoitos recheados, biscoito wafer, sorvete, tudo assim que a gente sabe que... Porque o que acontece? O Covid, essa virose, ela é inflamatória. Então, por exemplo, a obesidade por si só, ela já é uma doença inflamatória. Sim, então, podendo evitar todos os alimentos que tragam prejuízo para a nossa saúde, a gente precisa evitar. Da mesma forma que a gente vai dar preferência àqueles alimentos que aumentam a nossa imunidade, a gente vai evitar o que prejudica, que são as frituras, a gordura hidrogenada. E assim é sempre, entendeu? Não tem para onde a gente correr com a alimentação. Como o nosso amigo falou aí, a gente é exatamente o que a gente come. Água de coco substitui um lanche? Não, água de coco é pouco calórica. Você precisa se alimentar. Você não pode pular refeição. Você tem que se alimentar, pelo menos de 3 em 3 horas. Então, eu sugiro que você coloque nessa água de coco um abacaxi batido, né? Um suco de laranja com cenoura feito com água de coco. A água de coco é riquíssima em sódio, né? Em potássio. Então, ela é importante. Mas não só ela, porque se você só bebe também só água de coco, você sobrecarrega seu rim, né? Com os eletrólitos da água de coco. Então, como eu falei, tudo é um equilíbrio. Aqui no Nordeste as pessoas têm um hábito de tomar muita água de coco. É barato. Imagino. É gostoso. E existe uns mitos de que a água de coco substitui, como o Márcio perguntou, alimento. Não substitui. Ela complementa, mas ela não substitui uma refeição. Marcos está perguntando. Como os nutricionistas do século XXI pensam a respeito da propagação intensiva da mídia em relação aos fast food. Foi fundo aí. Então, não precisa ser nutricionista. Na verdade, eu acho que nem precisa ser nutricionista para a gente falar sobre fast food. Como eu falei, o fast food, ele é altamente rico em gorduras, né? E carboidratos. Então, não precisa ser nutricionista para orientar uma pessoa de que um fast food não é saudável, né? Quem viu aquele filme A Dieta do Palhaço, que o rapaz se alimentou durante 30 dias só de McDonald's, e ao final dos 30 dias a saúde dele tinha degringolado, ele estava hipertenso, ele estava com colesterol alto, ele estava com problema cardíaco, né? É um filme que tem no YouTube, quem quiser acessar, pode acessar. Ele acabou com a saúde dele. Então, a gente é o que a gente come. Não tem para onde a gente correr. Fast food, ele pode ser uma tendência. Eu não sei agora, depois dessa pandemia, o que vai acontecer com a nossa economia, né? Mas eu acho que a tendência, eu costumo dizer que para melhorar ainda tem que piorar muito com relação à alimentação, porque as pessoas elas precisam se conscientizar
de quanto mais natural e mais colorido, mais saudável é. O fast food, ele é aquele tapa-buraco, um fim de semana, uma hora que você não tem realmente tempo, aí você vai ali e come, mas lembrando que não vai fazer bem para a sua saúde, né? Seu Arnaldo, boa noite, seu Arnaldo. Ele está perguntando, gostaria que a senhora falasse sobre os adoçantes, como espartano e sucralose. Bom, primeiro, obrigada pelo senhora. Vamos lá. O adoçante, o natural que a gente tem é o estévia, que ele é feito à base de uma planta. É o mais natural que tem. Ele é meio amargo, mas na verdade ele é o mais natural que a gente tem. Em ordem, a gente vem com a sucralose, que a gente acredita que é a molécula do açúcar invertido, que não é absorvido, mas já tem estudos dizendo que a gente não sabe se isso realmente é real. Então, assim, o adoçante ele é indicado para dietas hipocalóricas, né, para quem quer perder peso, e para os diabéticos, né? Lembrando sempre de não exagerar nos produtos dietéticos, né? Seu Arnaldo, ele deve consumir, né? Algum tipo de adoçante. Pois é, a estévia é o melhor e logo atrás a sucralose. Dizem que os adoçantes são ruins, é melhor o açúcar do que o adoçante. Olha, aí já é uma faca de dois gumes, né? Porque o açúcar refinado, ele vem prejudicando muito a nossa saúde. E o adoçante, ainda eu não li estudos ainda, não tem nenhuma literatura ainda que comprove que são realmente causadores de câncer, que é a maior preocupação da população, se esses adoçantes causam câncer, né? Eu não li ainda nenhum estudo. Não li ainda nenhum estudo com relação a isso. Com relação aos açúcares demerara. É bom? O demerara, ele é menos industrializado do que o branco. O que o açúcar mascavo, demerara, o que esses açúcares são? Eles sofrem um processo menos industrializado do que o branco, né? Na verdade, ele nada mais é do que a cana de açúcar. Só que ele não passa pelo processo tão de industrialização para ficar o branco tão refinado. Por isso que ele faz menos mal, assim como a farinha de trigo integral. Ela não é tão processada até ficar na branca, né? Chegar à branca. Então, por isso ela é preferível, porque ela tem mais fibras, mais nutrientes. Tudo que não sofre o processo de industrialização é mais natural, é melhor para a nossa saúde. Entendi. O Alex está perguntando aí. Diz os antigos que leite... E o quê? E saião? É bom para limpar o pulmão de quem é fumante. Isso é verdade? Não, o que limpa pulmão de fumante... o que limpa pulmão de fumante é parar de fumar. Pode parar, Alex, eu sei que você fuma beça. Não vem com essa com saião nenhum, não, que não tem nada que limpe pulmão. Gente, a gente tem uma gama enorme. O Brasil é riquíssimo em ervas, em fitoterápicos, e a gente tem que explorar realmente isso. Mas isso não vai evitar a doença, entendeu? Ela pode aumentar o sistema imune, ela pode melhorar, de alguma forma, a sua condição dentro de uma doença, mas não vai te curar. Ela não vai curar. E a gente tem que ter essa consciência, né? Tem gente aí se suplementando sem orientação médica, sem orientação nutricional, tomando suplemento, composto disso, composto daquilo, desnecessariamente. E às vezes pessoas que têm uma alimentação super saudável, super variada. Então é desnecessário. Você tem que ter uma orientação. Na realidade, as pessoas querem fórmulas. Mágicas, não é? Milagres para emagrecer, milagre para curar, milagre para ganhar massa magra, milagre para perder massa adiposa, e assim vai. Não tem como. Não tem como, de qualquer jeito, você estando com o organismo fortalecido, você enfrenta melhor qualquer doença. Sem dúvida. Então vamos alimentar bem, né? Isso aí. E comer Fala uma receita. Dá uma receita aí. Dá uma receita de suco, porque a Lu pediu um suco detox. Um suco detox, Lu? Vamos botar um suco para aumentar essa imunidade aí. Pronto. Né? Melhorar. Então vamos lá. Vamos bater abacaxi, limão, gengibre, couve e pepino. Nossa.
Peneira isso aí e toma. Abacaxi? N outros. Abacaxi, limão, laranja. Você pode fazer laranja, cenoura e espinafre. Laranja, cenoura com espinafre também fica super gostoso. Maçã verde, né? Abacate, gente, abacate também é super legal de fazer. Você pode fazer o danoninho de inhame, bater o inhame com abacate, canela e mel, ou canela e açúcar mascavo. É maravilhoso. Quem gosta de abacate, perfeito. Tem o ômega 3 do abacate, a gordura do abacate, tem o inhame com ácido fólico, perfeito. Tem alguma receita de doce, tipo danoninho que você está falando aí, ou qualquer outra coisa mais natural para criança? Que lembre um brigadeiro. Então, meu filho até fez um brigadeiro de casca de banana. Mas aí eu acho que já é extrapolar demais, é fazer com que a criança, né, extrapole. A biomassa, que é feita de banana verde, né, massa de banana verde, isso tudo você pode usar em bolos. Né? Você pode usar um bolo, ao invés de você usar o açúcar branco, usa o açúcar mascavo, fica super gostoso. Faz um bolinho de cenoura com açúcar mascavo. Né? Bota, como eu falei, bate o agrião, bate o espinafre, bota nesse bolo a beterraba. É um doce, a criança vai se satisfazer e você está alimentando ela, né? De alguma forma você está alimentando essa criança. Eu mesmo sinto necessidade de doce. Não sente? Eu sinto. Ah, você sente. Eu sinto. Então, uma geleia de fruta natural, você pode fazer. A gente tem no mercado geleia de fruta sem adição de açúcar, né? Que a gente pode consumir. Uma tapioca, você pode fazer uma tapioca com essa geleia, né? Botar um queijinho ali, uma tapioca com geleia natural. Você pode fazer gelatina. Eu gosto muito de fazer gelatina com iogurte natural batido. Você faz uma mousse. Né? Quando, na verdade, você está ingerindo também o iogurte, né? Que ele é um probiótico, desculpa. Então, assim, eu gosto de bater a gelatina diet com iogurte. Sim. Eu bato um copo de água fervendo com a gelatina e depois essa gelatina bem diluída dessa água fervendo, eu bato um copo de iogurte desnatado. Bota para gelar, fica uma moussezinha deliciosa e você acredita que você está comendo doce. Leite condensado, né? Não é leite condensado, não. É iogurte desnatado. Gelatina. Essa gelatina com sabores. Então, a gente pode fazer a gelatina para criança. Eu gosto muito de fazer gelatina natural. Você compra gelatina incolor e faz com suco de fruta natural. E pode adoçar com a gelatina. Então, se você fizer, por exemplo, uma polpa de morango com a gelatina incolor, adoça com a geleia de morango sem açúcar. Fica saborosíssimo. Fica saborosíssimo. Eu vou te convidar para você vir passar uns dias aqui em Aracaju. Ou eu vou. Na minha casa. Fazer essas receitinhas. Bora. Marcos está perguntando sobre o sal. Apareceu no mercado na universidade. O que você pode nos orientar sobre o sal em alimentos, saladas, etc. Então, o sal, ele é rico em sódio. A gente está evitando o sódio em excesso aí nessa época de pandemia, justamente por aumentar a pressão arterial da galera, né? Então, vamos diminuir o consumo de sódio. Tem sal diet, tem sal iodado, tem sal marinho, tem sal do Himalaia, tem tudo que é tipo de sal. Sal rosa, pois é. Quanto mais natural o sal for, melhor. Eu tenho usado aqui em casa o sal diet, que é o sal com menos iodo, né? Então, menos sódio, aliás, desculpa. Menos sódio. E tem o sal marinho, que ele também tem o iodo, mas tem menos sódio. O ideal é você saber temperar. Né? Tem gente que gosta daquela comida salgada, daqui a pouco você está bebendo litros de água, porque o sal precisa da água para ser liberado do nosso organismo, né? Então, quanto menos salgada a sua comida, quanto menos sal você puder colocar, é o ideal. Então, às vezes a pessoa não tem condição. A gente também está falando muito sobre alimentação enriquecida, a alimentação. Tem muita gente aí que não tem condição de comprar. Verdade. Né?
Então, quanto mais natural a sua alimentação, melhor. Então, se você não tem condição de comprar um sal marinho, um sal rosa, um sal do Himalaia, um sal seja lá do que, coloque menos sal na sua alimentação. Tudo é uma questão de hábito, né? A mudança de hábito, ela leva um tempo para você criar, para virar natural para você. Mas se você não persistir e não fizer diariamente, você não vai chegar nessa mudança. Então, o ideal... tem gente que às vezes eu falo, poxa, você tem que beber água, né? Quando eu atendo em consultório, ou faço um atendimento personalizado, vamos beber água, mantenha a sua garrafinha do lado, leva no carro, leva na bolsa. Você tem que estar com a sua squeeze o tempo todo. Mas eu não lembro. Hábito. Tudo é hábito. Quando você perceber que seu organismo tem uma resposta favorável àquele hábito, você vai querer lembrar mais vezes e aquilo vai se tornar um hábito natural na sua vida. Márcia, Rosiane, boa noite. Tem alguma receita para diminuir o metabolismo? Diminuir? Não, seria para aumentar o seu metabolismo, para acelerar, né? Para desacelerar o metabolismo. Já sei quem é a Rose. Essa daí é o filé de borboleta. Essa é parente de Cíntia, essa aí, ó. Essa é parente da Cíntia. Não engorda de jeito nenhum. Você vai se alimentando, essas pessoas que não no teu vídeo. Repete. No meu? Travou. Não tem uma receita mágica para nada. É só você se alimentar de uma forma equilibrada, né? Tá travando o vídeo da Kátia. Fólico, a Yacon tem menos açúcar, o diabético consome muita batata Yacon, né? Então, tudo é uma questão de você se adaptar, criar novos hábitos para a sua alimentação. Tá travando aí, não sei se é o seu ou se é o meu. Eu não sei também. É o seu? Gente, não, eu tô normal, eu tô aparecendo normal, eu tô te vendo travando, não sei. Bom, enfim, então não existe um específico, um alimento específico para acelerar o metabolismo. Não estou te entendendo. Oi? Oi? Oi. Não te ouvi, travou, não te ouvi. Esses chás que dizem que aumentam o metabolismo. Então, o que acontece do chá? Na verdade, é a água, né? Todo mundo fala chá, mas quanto mais água você bebe, mais o seu organismo funciona melhor, ele entra em equilíbrio, né? Então, o chá, a erva, ele pode ser favorável sim. Eu sou a favor do chá. Chá verde acelera o metabolismo, chá de camomila que acalma. As ervas, como eu falei, o Brasil ele é muito rico, né? Em fitoterápicos, em ervas, e a gente tem que explorar isso. Só que nada mais é do que a água, né? A água acelera o metabolismo, né? Então, vamos ser adeptos de beber água. Kátia, eu acho que é o seu que está travando, porque o pessoal está falando aqui. O da Kátia está travando. Oi, Gilson, boa noite. Obrigada por estar aqui na nossa live. Está dizendo aqui, o da Kátia está travando. Então, tá. O Alex pergunta, para quem tem pressão baixa? Não tem remédio certo, né? Você também não vai encher a cara de sal porque a sua pressão é baixa, então agora eu posso comer sal. Não existe. Né? Não tem, você não vai botar sal embaixo da língua, isso não existe. Você vai manter a sua alimentação normal, agora você precisa se observar. Eu não sei quem tem pressão baixa, se existe alguma medicação, se seu médico indica alguma medicação para você tomar, mas você pode comer alimentos talvez que tenham um pouco mais de sódio, os alimentos verdes escuros, folha escura, né? Para que você mantenha o sódio equilibrado no seu organismo. Sim. A Janice, boa noite, Janice. Ela está perguntando... Boa noite, minha amiga. O que fazer uma pessoa que não tem condições financeiras para usar esses produtos? Foram mencionados? Então, a gente chegou a falar sobre isso aqui agora, né? Às vezes a pessoa ela não tem condição de comprar. Então, o que é fundamental? O que está barato? É a tangerina? Vamos comer tangerina. A tangerina está R$2 o quilo. Vamos comer tangerina. O chuchu está 99 centavos, vamos comer chuchu. Mas é o natural. O que tiver
Entendeu? Vamos então fazer uma sopa. Qual é a carne que está barata? Só tem músculo, só tem acém? Vamos comprar um pedaço de acém, botar numa sopa e dividir para a família. Quanto mais natural possível, melhor. Então, por exemplo, óleo de soja você pode usar qualquer um, porque você não vai fazer diferença. A diferença está no azeite, que tem o ômega 3, que tem outros nutrientes do azeite. Mas se você não pode comprar, você vai comprar o azeite que tiver. Mas então, se o azeite não é tão bom, não vai botar tanto na comida. Vai comer menos daquele azeite. Tudo é uma questão de você saber equilibrar. É o que tem, né? O sal. O sal, eu não tenho condição de comprar o sal do Himalaia. Então, você vai comprar o sal normal, só que você vai botar menos sal na sua alimentação. É o que tem. De fato, o sal do Himalaia é melhor do que o sal normal? Teoricamente dizem que sim, que é mais puro, né? E com relação ao sal grosso, é melhor ter o sal grosso do que o sal fino? Não, porque, quer dizer, você acaba colocando mais sal. O sal grosso, você acaba salgando mais a comida. Então, na verdade, não é melhor usar o sal grosso. Eu passei a usar sal grosso depois que me disseram que era mais saudável. Não, mesma coisa. Ele só é menos refinado, entendeu? Refinado do que é igual açúcar cristal e o açúcar branco. Tá. Na verdade, você está consumindo açúcar de toda forma. O sódio você está consumindo do sal da mesma forma, assim como o carboidrato do açúcar você está consumindo da mesma forma. Só muda a questão dos grânulos. Nossa. Da quantidade, exatamente. Você tem que maneirar a quantidade de sal que você põe na sua comida. Na realidade, a gente vive de fakes, né? Com certeza. O Marcos está falando, a live está maravilhosa, essa profissional é muito top, espero que ela retorne. Pronto, um elogio aí a você, do Marcos, psicanalista lá de Brasília, grande psicanalista, viu? Sexta-feira que vem, Marcos. Próximo final de semana, eu estarei numa live com ele, falando sobre sentimentos. Opa, paixão, eu vou estar dentro, Marcos, aí vou te perguntar um monte de coisa. Paixão e amor, relações amorosas, né? Sobre relações amorosas. Acho que vai pegar fogo, né? Com certeza, com certeza. Gente, com relação a fake news, o Ministério da Saúde, ele liberou um número de telefone para vocês ligarem. Não é um saque, tá? Não é para você tirar dúvida, não é um número para isso. É um espaço que você pode receber informações virais lá. O que é verdade, o que é fake news, o que é mentira. Eu vou passar esse número para vocês aqui, é o 61 992894640. Repete, por favor. 61 é o código da área. 61 992894640. 4640. Tá, é o número do Ministério da Saúde. No meu history. Isso. Eu acho que é importante quem tiver dúvida, porque tudo é história, né? Essa que eu recebi do Boldo, eu quase morri. Eu falei, gente, se Boldo matasse coronavírus, a gente, pelo amor de Deus, o planeta estava curado. Estava salvo. Lógico, o planeta estava curado. A gente mandava Boldo para o mundo inteiro, isso não existe. Então, assim, procurem a informação, procurem saber se é verdade. Antes de espalhar, a gente espalha muita coisa sem saber que é verdade. É claro que as pessoas que têm um pouco mais de noção de medicina, de nutrição, de alimentação, vão peneirar, mas às vezes a pessoa, na simplicidade, na própria ignorância, não tem como peneirar isso aí. Então, fica esse número aí para vocês se informarem o que é verdade e o que não é. A Márcia está perguntando, águas saborizadas substituem água mineral? Águas saborizadas? Em que sentido? Um monte de fruta. Água saborizada. Beber água natural, vou beber água saborizada. A água saborizada é a sua preferência. Você pode botar um limão, um hortelã, uma fatia de abacaxi, mas substitui em termos de volume, de quantidade de água que você queira beber, mas em termos de nutriente, é água. Mesma coisa. É água. Boa noite, a psicanalista Rose Monção entrou aí. Boa noite, obrigada, querida, por estar aqui com a gente. Minha mãe entrou. Minha mãe, Kátia, está aí, está assistindo a gente. João, olá, o que pode dizer sobre o açúcar demerara? O que eu tinha perguntado antes. O João está perguntando. O açúcar demerara ele é menos industrializado, né? Ele é melhor de usar.
e ele demora um pouco mais para diluir, você tem que ter bastante paciência para ficar ali misturando, mas realmente ele é menos industrializado, então ele faz menos mal do que o açúcar refinado. Eu uso o Demerara lá em casa. É, preferível. Né? A Santos está pedindo para você repetir o número, por favor. O número. Vamos 61... lá, 619-9289-4640. Pronto. Anotou? Conseguiu? Eu vou colocar ele no final da live. Eu vou colocar o número para vocês. Se vocês quiserem pesquisar... 61... Brasília. Pode ser. Pode ser Brasília. 619-9289-4640. Pronto. Kátia, nós temos 10 minutos de live. E quer falar mais alguma coisa? Colocar mais alguma coisa? Não, o Conselho Federal de Nutrição, o Conselho Federal de Nutrição tem também o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é do Ministério da Saúde, é de 2014. Ali vocês obtêm bastante informação também, quando vocês quiserem tirar dúvida. É um guia que explica bastante sobre a alimentação da população brasileira, é do Ministério da Saúde. Então, o Conselho Federal de Nutricionistas está falando para quem quiser tirar dúvidas com relação à alimentação, entrar lá no site do Ministério da Saúde e entrar nesse guia alimentar para a população brasileira, porque é bem característico nosso, né? Então, é fácil, é bem fácil a leitura do guia. Pronto. Só isso que você tem para colocar, mais nada de alimentação. Gente, estamos chegando no final da nossa live. Se tem mais alguma pergunta para fazer, é agora a hora. Leite é impróprio para ser humano e nos faz muito mal. Fala sobre o leite um pouquinho, Kátia. O Gilson está perguntando. Vai um pouco da conduta de cada profissional. Eu já conheci pediatra que diz que leite foi feito para bezerro. Isso, eu já acho que leite é a maior fonte. Pois é, mas você tem uma intolerância, né, minha amiga? Eu lembro disso aí. Não, no caso das crianças mesmo, né? Sim, pois e ele aumenta o muco das crianças, né? Eu tive 2 filhos que tinham intolerância à lactose. Então, ele aumenta o muco da criança, principalmente em estados de resfriado. Então, tem algumas dicas aí também de alguns profissionais da saúde para não tomar leite nessa época de coronavírus. Leite é a maior fonte de cálcio. A gente não está podendo tomar sol. Não tem como sintetizar a vitamina D. Se a gente não sintetizar a vitamina D, também não vai fixar o cálcio, né, na matriz óssea. Então, minha amiga, o que a gente vai fazer? Melhor beber o leite. Né? É melhor beber o leite. Se você não tem intolerância à lactose, eu bebo. Amo leite. Não fico sem meu leite. Chocolate quente, mingau de aveia, aí, ó. Riquíssima em nutrientes e fibras. Vitamina de abacate. Então, tem que ter leite, né? Agora, se você não pode beber o leite, né? Se você tem alguma doença, algum fator na sua saúde que te impeça de beber o leite, hoje em dia a gente tem Lac Day, né? Que é a enzima, né? Para você, exatamente, para você poder consumir os alimentos lácteos. Então, a lactase, que é a enzima que faz a quebra desse açúcar do leite, é ótimo, né? Agora, tem aqueles que têm alergia já à proteína, né, do leite, que é a caseína, e esse não. Kátia, minha mãe está perguntando, o suco de laranja e couve, ela toma todos os dias de manhã. É bom para a imunidade? Isso, excelente. Vitamina C, ácido forte, tem tudo aí nesse seu suco aí. Pode continuar tomando. Pronto, é a pergunta dela. E mais algum suco, mais alguma receitinha de suco para alguma coisa? Porque assim, o Covid, ele me parece que os sintomas dele são muito parecidos com gripe, né? Dizem que começa assim. Eu ainda não tive contato, graças a Deus. Isso, tosse, febre alta, dor de garganta, né? Então, algumas pessoas vão passar bem, outras não vão passar tão bem. Então, a alimentação vai ajudar? Acho que sim. É melhor a gente arriscar fazer uma alimentação saudável no momento de qualquer sintoma, né? Do que, não vai adiantar nada. Não, é preferível se alimentar de uma forma mais saudável. Adianta sim, você aumenta a sua imunidade, né? Você está ingerindo nutrientes que vão te ajudar a enfrentar,
esse período de virose, né? Então, Covid. por que não arriscar e se alimentar de uma forma melhor, já que você tem o diagnóstico do Covid, né? Então tá, então vamos começar a nos despedir, porque nós já estamos no limite de hora já, porque senão Tá joia, minha o amiga. Instagram nos derruba. Tá eu bom, não minha consigo amiga. salvar essa live. Foi Tá bom. maravilhoso estar com você. Obrigada por tua Obrigada, presença aqui, Cíntia. pelas Muito obrigada. informações. Tenho certeza que tirou muitas dúvidas aí de todo mundo. Foi muito esclarecedor. Espero que sim. Né? Espero que Esclarecedor sim. essa live. Vamos repetir essa live com outros temas, que eu sei que você tem muito Vamos. a contribuir, a colaborar, não é? Obrigada a todos que estiveram aqui. A Kátia está à Obrigada a disposição, todos. ela tem aí o Instagram dela, né, Kátia? Onde você tem as Isso. receitinhas, Podem fazer tudo. perguntas. Zanoninho entrou, meu filho, dando parabéns. Lu, amei. Obrigada, obrigada, obrigada a todos. Nós estamos nos despedindo, mas nós vamos voltar, né, Kátia? Se Deus quiser. Vamos voltar em breve. Pronto. Um beijo, minha amiga. Obrigada. Depois a gente se Beijo, fala. Cíntia. Obrigada, obrigada aí a presença de todos. Uma boa noite, bom final de semana. Se cuidem. Fiquem em casa. Tchau, tchau. Se cuida. Tchau, tchau. Obrigada.